Dados de inflação nos Estados Unidos acabaram ajudando a reduzir a pressão aqui no Brasil, na Bolsa e principalmente no dólar. Eu sou o economista Reinaldo Caffeo e trago para você um resumo do que aconteceu na semana que fechou dia 26 de abril e a agenda dessa semana com início hoje, dia 29 de abril, a última semana do mês de abril. Bom, como eu coloquei, o bom desempenho da inflação americana fez com que os analistas entendessem que em setembro, não em abril, em setembro pode começar a queda na taxa de juros. Na quinta-feira, o número de pedidos de auxílio-desemprego veio abaixo do que o mercado esperava, o que seria um sintoma de aquecimento do mercado de trabalho. Estão com problema, inclusive, de qualificação de mão de obra. Mas o dado de inflação foi o mais relevante, o que fez na sexta-feira, dia 26 de abril, o dólar cair aqui no Brasil 0,91%, fechou a 5,11 e acumular ainda, apesar de acumular na semana uma alta de 1,12%. Por outro lado, o Bolsa teve uma alta expressiva de 1,51% no único dia, isso não acontecia desde 8 de abril. E na semana fechou com alta de 1,12%. Nós temos que ficar de olho sempre nos juros futuros, e eles caíram, uma demonstração de que sobre a taxa de juros futuros, sobre o comportamento dos indicadores, tem um olhar um pouco mais benigno nesse momento. Aqui no Brasil, o IPCA 15 veio menor do que se esperava, o que aumentam as apostas de que teremos uma redução de 0,5 ponto percentual na taxa de juros na próxima reunião do Copom. Bom, destaco para essa semana, começando agora dia 29 de abril, Boletim Focus desta terça-feira, que nós teremos aqui indicadores do mercado, e a semana passada o mercado carregou inflação e dólar mais alto, apesar de ter aumentado também a aposta em relação ao crescimento econômico. Vamos conhecer o IGPM de abril, que é a inflação de aluguel, a sondagem de serviços, sondagens do comércio, dados da balança comercial e um indicador importante aqui no Brasil, que são os dados do CAGED, a geração formal de emprego no Brasil. Nós vamos conhecer ainda no Brasil, na terça-feira, dia 30, o PNAD contínua e a taxa de desocupação. Com esses dois indicadores vai ficar mais fácil fazer a leitura se realmente o Banco Central manterá uma queda de 0,5 ponto percentual na próxima reunião. Quarta-feira, feriado aqui no Brasil, normalmente na véspera de feriado, que é terça, os investidores ficam mais cautelosos, porque esse feriado é no Brasil e em algumas localidades, mas não é no mundo todo. Estados Unidos vão divulgar geração de vagas de trabalho, vai também trabalhar com a decisão de política monetária lá nos Estados Unidos. Na quinta-feira, o mercado retoma aqui no Brasil, tem IPCS, da Fundação Getúlio Vargas, Índice de Confiança Empresarial, dados do setor externo brasileiro e pedidos de auxílio-desemprego lá nos Estados Unidos. E vamos fechar já, dia 3 de maio, com o IPC mensal da FIPE, nota imprensa de política monetária e operações de crédito do Banco Central, pesquisa industrial mensal e emplacamentos de veículos. E eu destaco, nos Estados Unidos, taxa de desemprego. Uma semana atípica, porque tem um feriado bem no meio da semana. Normalmente, como eu disse, os investidores se comportam mais cautelosos. De olho, principalmente, nos indicadores da área fiscal no Brasil e comportamento dos índices de inflação. É isso que vai dar o tom de uma queda eventual na cotação do dólar e também as apostas em relação aos juros aqui no Brasil. É isso.